Glórias a Deus, a paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por poder estar junto comigo aqui, para nós nesta manhã aprendermos da palavra de Deus. E lembrando a você que todos os dias, de segunda, terça, quinta e sexta-feira, às 22h30, nesse mesmo canal, eu trago uma mensagem de Deus ao vivo, uma live de 30 minutos, onde nós aprendemos mais da palavra de Deus. Lembre-se que você tem um homem interior, isso é, o Espírito Santo habita dentro de você e você precisa alimentar esse Espírito. Isso você só vai conseguir alimentar ele quando você ora, quando você ouve a palavra de Deus e quando você lê a palavra de Deus. Amém, querido? A palavra que eu trago hoje se encontra lá em Romanos, no capítulo 8, que diz assim, ó: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Olha só que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, isso é, que não anda pecando, que não anda num caminho errado, que procura estar sempre buscando a presença do Senhor, se santificando, buscando a face do Senhor, lendo a palavra de Deus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E o que é andar segundo a carne? Andar segundo a carne, amados irmãos, é quando a pessoa ela começa a pecar, a viver uma vida onde ela faz o desejo do seu ventre, aquilo que ela gosta de fazer, aquilo que a carne dela gosta de fazer. Por exemplo, a pessoa que se prostitui, né, bebe, faz alguma coisa, ela está fazendo aquilo que o desejo do ventre dela quer. Então ela não está andando em espírito, ela está andando na carne, isso é, no desejo da sua carne, no desejo da sua natureza humana. E se nós não tivermos cuidado, nós poderemos fazer a mesma coisa. Por isso que Paulo está falando aqui, ó, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, estão indo até na igreja, mas elas não tomam uma posição diante do Senhor. Elas não tomam uma posição para realmente querer servir ao Senhor. Elas vão na igreja, como eu conheço pessoas, que elas vão na igreja, mas não tem uma mudança de vida, não tem uma mudança de comportamento. E tem pessoas que, por um certo tempo, teve uma mudança de comportamento, mas com o passar do tempo, ele não leu a palavra, ele não alimentou o Espírito Santo. O que acontece? Ele volta a fazer as práticas. E a Bíblia fala que a pessoa que quando volta a fazer as práticas da carne é pior do que quando fazia. A pessoa se torna mais impura ainda. Então, essa pessoa que ela não busca a Deus, que ela só faz o desejo da carne, ela está andando o quê? Na sua natureza humana, no seu desejo carnal. Porque fala aqui, ó, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, a lei que muitas vezes estava sobre a nossa vida, entrou agora o que? A lei do Espírito e a lei de Cristo, que nos livrou o quê? Do pecado, irmãos. Nós pecamos, mas isso é, quando a pessoa ela ainda não tem a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela está debaixo de uma lei, ela está debaixo de uma maldição. Então, para que ela seja liberta, ela precisa realmente se arrepender e aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas mesmo ela aceitando a Cristo, se ela não perseverar, se ela não buscar, se ela não começar a ler a palavra, se ela não jejuar, se ela não participar dos cultos, se ela não se envolver, se entregar a Cristo, ela volta às práticas e é pior o seu estado. Então, querido, Paulo ele está falando aqui que
Jesus livrou ele da lei do quê? Da lei do pecado e da morte. Porque se a pessoa ela começa a fazer os seus desejos da carne, ela vai encontrar o quê? Essa pessoa ela já morreu o quê? Espiritualmente. E ela vai morrer o quê? Carnalmente. Estará sem Cristo na vida eterna. E o sofrimento é eterno. Não é só 1 ano, 2 anos. É o ano inteiro. Isso é milhares de anos. É eterno. Quando fala eterno, não tem nem como se diz, a quantidade de anos ou de milênio. É eterno. É ranger de dente. É sofrimento eterno. Então, queridos irmãos, nós precisamos andar em espírito. Precisamos ter domínio próprio. Você precisa pedir para Deus te dar domínio próprio na sua natureza humana, nessa sua natureza que muitas vezes ela quer se levantar. Olha lá. Porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Isso é, Jesus ele veio em carne, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas ele mostrou, ele mesmo fala, né, que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa nossa carne, irmãos, ela é fraca para buscar as coisas do Senhor, mas ela é forte para buscar as coisas do ventre, as coisas do pecado, aquilo que deseja o coração da pessoa, que deseja o seu ventre. Então Jesus ele nos livrou o quê? Da lei que muitas vezes nós estávamos perdidos. Mas quando a palavra entrou, quando nós reconhecemos que nós estávamos vivendo uma vida que nós íamos perecer, aí nós aceitamos a Cristo, aí nós passamos a sair da lei e viver pela graça. Olha lá. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena você dizer não ao pecado. Vale a pena você se afastar muitas vezes de pessoas que não buscam ao Senhor, de pessoas que não querem buscar ao Senhor. Vale a pena servir esse Deus, irmãos. Paulo fala uma frase, ele escreve tão bonito, ele fala assim, que nenhuma condenação há. Olha só, no começo aqui já. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E andar segundo o Espírito, amados irmãos, é fazer a vontade nossa? Não. É resistir, muitas vezes, às tentações que aparecem no nosso dia a dia. Resistir às tentações que muitas vezes vêm para tentar nos impedir de buscar a presença do Senhor. Então resista, vale a pena servir ao Senhor, porque Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, Paulo, ele nos ensina aqui, ele está nos instruindo a nós buscarmos ao Senhor, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas tem algumas pessoas que ainda estão, infelizmente ainda estão, mas nós que somos salvos em Cristo Jesus devemos interceder por elas. Você tem que interceder pelo seu parente, você tem que interceder pelos que estão na sua casa, para que as escamas dos olhos da cegueira espiritual possa cair por terra e eles possam ver que o caminho que eles estão levando vai levar uma vida de sofrimento eterno. Então, queridos irmãos, clame pelos seus familiares, busque a presença do Senhor, alimente o teu espírito, busque a face do Senhor, leia a palavra, ore ao Senhor pedindo discernimento espiritual, um fortalecimento espiritual para que nós possamos andar em espírito. Porque andar em espírito é fazer a vontade do Espírito Santo, é nós afastarmos dos pecados, resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então resista muitas vezes às facilidades desse mundo, resista muitas vezes àquilo que atrai a tua natureza humana, porque vale a pena você rejeitar as coisas desse mundo e buscar a presença do Senhor. Amém, querido? Eu quero orar por você. Pai, obrigado pela tua palavra, que nós possamos resistir, porque os dias são maus, Senhor, mas que nós possamos resistir, que o Senhor venha fortalecer o teu filho e tua filha, e que nós possamos cada vez mais, Senhor, buscar a tua presença. Dá sabedoria para todos nós, e que nós possamos realmente andar em espírito e não na carne, e que o Senhor venha nos dar o discernimento espiritual,
Pai, eu abençoo cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, acione esse nomezinho vermelho, acione o sininho para receber todas as minhas notificações. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E lembrando que hoje, às 22h30, estou numa live. Entre lá, compartilhe, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, no nome de Jesus. Amém e amém.